Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. Bom dia a todos os colegas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz do Veterinário. A nossa profissão é cheia de peculiaridades, mas informar um tutor que o seu gato não come porque tem feridas e dor na boca, para pouco depois de lhe dizer que a melhor solução disponível é arrancar-lhe todos os dentes, é algo que me deixa profundamente desconcertado e com a certeza que o futuro terá de trazer melhores alternativas. Por estas e por outras, nenhum top das 10 doenças mais frustrantes para os médicos veterinários estará completo sem o tema da nossa conversa de hoje: gengiva ou estomatite crónica felina. E para nos falar sobre este assunto, creio que não podia estar em melhor companhia do que a nossa convidada, professora doutora Lisa Mestrinho. Olá, Lisa. Prazer ter-te aqui. Como estás? Tudo bem, obrigada pelo convite. Lisa, já há muitos anos que ouvi uma palestra tua sobre este assunto. É sério? Ai. Já há uns 5 ou 6 anos e sempre te tive como a principal referência nesta área. E para falar sobre este tema, gostava de pedir que nos desse uma caracterização da doença e que nos explicasses qual é que é a diferença entre as duas formas, a ulcerativa e a proliferativa. Ok. Portanto, a gengivostomatite é uma doença multifatorial, ou seja, a doença acaba por ser frustrante porque está relacionada com vários fatores, alguns etiológicos e outros agravantes, e essa multifatorialidade aumenta muito a complexidade. Para além dessa variabilidade, ainda existe realmente alguma variabilidade no que é a expressão clínica, e quando fazes a pergunta do que é proliferativa e ulcerativa, isto porque nós, de facto, o nosso grupo foi publicou algo sobre isto, e os grupos americanos também têm vindo a reforçar, é que de facto alguns gatos têm um perfil inflamatório muito mais ulcerativo e outros têm um perfil inflamatório mais proliferativo. Na altura nós fizemos uma publicação porque vimos uma associação de um padrão mais ulcerativo nos gatos que eram infectados pelo FeLV, e esses animais tinham pior prognóstico, porque novamente é uma doença multifatorial, então estamos a falar de doentes que apresentam esta doença porque podem estar infectados por outra coisa qualquer. Portanto, se calhar só explicando a seguir, se fizeres algumas perguntas mais como é que a doença funciona, mas o padrão ulcerativo é uma apresentação clínica que diverge do padrão proliferativo, mas eles são na realidade a mesma doença, ainda que possa ser caracterizado, não há diferenças entre se existir, ou pelo menos não há evidência sobre o padrão ulcerativo ser de mais dor ou menos dor, mas, por exemplo, o padrão ulcerativo ocorre muito mais acompanhado de lesões ulcerativas da língua e elas, sim, têm mais dor. Então, e o proliferativo é mais o quê? Mais eritema? Não. Portanto, há uma hiperplasia associada com uma reação granulomatosa, onde se verificam ali massas na orofaringe, que podem provocar até alguma alteração mecânica nos processos de deglutição, associados não só à dor, ou seja, a lesão proliferativa pode ser, hipoteticamente, eu não estou a dizer que há evidência sobre isto, hipoteticamente menos dolorosa, porque a hiperplasia vai proteger de alguma forma os tecidos profundos, ainda que estejam inflamados, e as lesões ulcerativas vão expor os tecidos profundos de uma forma, enfim, mais gritante, não é? Menos protetora, e como tal, se calhar, estão acompanhados de uma maior expressão clínica, se calhar o indivíduo pode se manifestar mais. Encontramos realmente esses padrões ulcerativos mais em cenários de doenças retrovirais mais graves, que é o caso do FeLV, animais jovens que apresentam lesões ulcerativas, que têm FeLV, são animais que já têm fases progressivas da doença. Portanto, sempre que eu tenho um animal com uma doença retroviral, tem de se perceber se é doença retroviral ativa ou se o animal é apenas um seropositivo, que é o caso do FIV. Então, as proliferativas encontramos mais em cenários de gatos que vivem em comunidade, que têm exposições muito mais crónicas, onde realmente o processo ulcerativo talvez já tenha ficado vencido de alguma forma, e eu tenho um padrão muito mais proliferativo. Ainda assim, são animais com muita morbilidade, têm dificuldades a deglutir, têm dificuldades a deglutir a própria saliva, ficam com muito mau aspecto. Sim. Com uma halitose horrível. A ciência tem-se focado bastante nesta doença e quase todos os anos temos tido bons artigos e revisões sistemáticas sobre o assunto. No entanto, no que toca à etiologia e fatores agravantes, parece que este foco tem vindo a trazer mais barulho do que clareza. O que é seguro dizermos nesta altura e que tem importância clínica sobre as causas da doença? Então, existem muitas publicações, portanto, nos dias de hoje há muita publicação, há muita ciência também a ser produzida, mas também há muita coisa que se tem vindo a publicar que pode vir a não ter muita relevância naquilo que é
que é a etiopatogenia da doença. A pirâmide da evidência. Exatamente. A ciência não é toda igual. Exatamente. E quando nós começamos a ler aquilo que se tem vindo a construir, realmente vamos identificando fatores que podem aparentemente ser interessantes, mas depois, com o tempo, vão-se esclarecendo algumas hipóteses. Neste momento nós sabemos claramente, e há uma publicação muito relevante que tem poucos anos, onde se avaliou o perfil genético de indivíduos que têm gengivostomatiite crónica, de indivíduos que não têm gengivostomatiite crónica numa população emparelhada. E, efetivamente, estes animais que desenvolvem estes quadros crónicos, que são expostos aos mesmos agentes que os outros indivíduos, têm, efetivamente, uma manifestação maior, portanto, desenvolvem a doença do que os outros. E isto acontece porque eles identificaram alguns polimorfismos, em particular numas cascatas de sinalização, em que esses polimorfismos conferem um perfil mais inflamatório ao indivíduo do que seria expectável, como se aquele indivíduo tivesse uma certa predisposição genética para responder, em termos inflamatórios, a um determinado estímulo de uma forma mais exagerada. Então, sabe-se perfeitamente e esclarece-se que isto é uma doença imunomediada, mas o imunomediado é um espectro muito alargado de doenças. Pode ir desde a imunossupressão até a imunostimulação. Uma vez que também é uma doença multifatorial, ou seja, há vários agentes que podem dar origem a um perfil inflamatório que está dependente do indivíduo e que dá origem realmente a essas lesões crónicas, temos de perceber, que agentes é que podem provocar isso, 2, que indivíduos é que podem provocar isso, e de a seguir é como é que podemos tratar esse cenário, que na realidade realmente é uma mistura de muitos fatores. Relativamente à etiologia, nós sabemos que, portanto, animais com doenças retrovirais são indivíduos que podem desenvolver doença crónica no sentido da imunossupressão e desenvolverem, nesse quadro de imunossupressão, gengivostomatiite. Porquê? Porque um indivíduo pode ter FIV ou FeLV, mas não significa que ele seja doente. Ele só será doente se a doença entrar na sua fase ativa. Um gato com FeLV terá a doença latente, não manifestará a doença. Tiver doença progressiva, manifestará a doença. Uma das formas de manifestar, na sua fase ativa, é realmente imunossupressão para os locais que mais frequentemente são colonizados por bactérias. E a boca. Há de ser a boca, há de ser a bexiga, há de ser o pulmão, não é? Pronto. Mas, efetivamente, a boca é aquela que é mais fácil. Eles também têm muitos processos gastrointestinais com diarreias crónicas e que muitas vezes não são reconhecidos. Que é as zonas de equilíbrio. Porque são as zonas de equilíbrio. Existe esta contaminação e o sistema imunitário tem que estar balanceado. E então, esse espectro, e portanto, esse tipo de animais, esse perfil, ainda poderá ter à mistura, que pode realmente causar muita baralhação, essa característica individual genética que lhes dá esse perfil mais inflamatório. Então, nós deparamos com uma variabilidade enorme de cenários clínicos e de fatores, e agora vou passar para o segundo grupo de fatores, que são realmente agentes virais, que são aqueles que mais rapidamente estimulam o sistema imunitário na região da boca. São os vírus respiratórios. Que vírus respiratórios é que nós temos completamente ubiquitário no gato? É o calicivírus, também o herpes vírus e outros vírus que se calhar também não os conhecemos ou não nos dedicamos muito a estudar. Como aquele que estávamos a falar em off. O foamivirus, que é o vírus de espuma, e ele foi identificado numa linha celular, mas efetivamente não se conhece enquanto agente infeccioso, porque novamente, como estavas a dizer, não atinge, não cumpre os postulados de Koch ou os postulados de Sokransky, não é? Que um agente só é periodontopatogénio se na boca provocar doença. Até lá não será um periodontopatogénio. Portanto, não conseguimos dizer se este agente é um agente estomatológico. Portanto, não há indivíduos contaminados com o agente que desenvolvam estomatite e, como tal, realmente é muito difícil construir uma teoria científica à volta deste agente como um causal da gengivostomatiite. Até porque os próprios autores, nas linhas solares que identificam, só a partir de uma determinada linha solar é que aparece o vírus, o que poderá estar relacionado eventualmente até com o próprio contaminante ambiental nas próprias culturas solares, porque os vírus também atingem células. Mas quanto ao calicivírus estamos esclarecidos. Pronto, portanto, o calicivírus efetivamente é um agente infeccioso de alta prevalência. Agora, não obedece
há aos princípios que não falámos novamente da infecção, porque já se fez muitos ensaios de contaminação direta com o calicivírus em indivíduos, e os indivíduos contaminam-se com o calicivírus e voltam ao seu estado normal, portador ou não, que isso também é outro fator, porque há indivíduos que conseguem debelar completamente o agente e indivíduos que o agente se torna algo escondido, não é? No caso do herpes, isto é extremamente frequente, muito raramente os indivíduos conseguem eliminar o herpes pura e simplesmente fica latente num grupo celular, como nas pessoas. O calicivírus também pode assumir estas características. Agora, sem dúvida, ele está relacionado como um trigger. Eu gostava de ter não há palavra em português tão boa. Despoltar, sim, um gatilho, exatamente, acho que é a melhor palavra. Ele será o gatilho para o desenvolvimento da doença inflamatória, mas ele não será o causador direto dessa doença inflamatória. Por isso é que há outros estudos, que são estudos claramente clínicos e epidemiológicos, que são muito relevantes, que indivíduos que vivem em contexto de grupo têm mais gengivostomatite do que outros. O que isso suporta a teoria de que o calicivírus poderá estar na origem da ativação dessa cascata nesses indivíduos que são mais suscetíveis geneticamente para desenvolver essa doença. De forma muito significativa. Eu lembro-me de ler que por cada gato a mais é um fator de 7 no odds ratio. O que significa bastante... que é um nível de risco elevadíssimo, ou seja, mesmo que o indivíduo possa ter essa suscetibilidade, ele não vai desenvolver essa doença tão facilmente. Ele tem de estar continuamente a ser estimulado. E por isso é que ambientes, e nós na clínica, eu trabalho muito isto com os clientes, ambientes que temos gatos com gengivostomatite mais do que um gato, o cliente tem de repensar as condições de convívio daqueles animais, porque tem de existir, obviamente, alguma contaminação cruzada. Também não se identificou até ao momento, nenhuma estirpe específica, porque há múltiplas estirpes de calicivírus. Não se esqueça que o calicivírus é um vírus de RNA muito potente, é próximo de alguns vírus altamente letais, como o ébola, em termos de família, é muito difícil desenvolver agentes antivíricos que funcionam de forma eficaz, e até porque também a própria pressão de mercado para o desenvolvimento de antivírus realmente é complexa e não há assim tanto financiamento para se desenvolver um antivírico para o calicivírus. Se calhar o Covid foi o maior impulsionador provavelmente da investigação científica, porque até lá não se fazia muito. E então, depois faltam os fatores perpetuantes, ou seja, já falei de alguns, ou seja, eu posso ter o FIV e o FeLV, podem até funcionar como fatores perpetuantes, mas depois eu tenho um núcleo de animais que são animais que já podem ter alguma idade, começam a desenvolver doença periodontal e porque já estão a ficar mais velhotes ou porque o sistema imunitário já não está tudo equilibrado, desenvolvem uma certa disbiose. E daí realmente a desbiose, a doença periodontal e as reabsorções dentárias acabam por ser fatores perpetuantes, ou porque estão associados à evolução da doença, ou porque podem ser exatamente consequência da doença, ou podem também ajudar aqui no cenário. De uma forma agora um bocadinho mais prática, sobre a tua prática propriamente dita, como é que tu abordas um caso destes quando chega aquele gato à consulta que tem estado a perder peso, está todo babado, tu tentas-lhe mexer na boca e ele tem claramente dor e não te deixa mexer? Como é que tu geres isto? Qual é que é o caminho que tu pões para os clientes que tu achas que devia ser seguido? Claro. Pronto, é sempre uma consulta muito difícil. Porque eles muitas vezes nem sequer deixam mexer. Exatamente. É uma consulta muito difícil. A consulta de um gato com dor tem de ser abordado antes de mais do que um gato com gengivite, é um gato com dor e é um gato em sofrimento, e nós temos de melhorar as nossas práticas no geral para abordar estes casos de uma maneira um pouco mais amigável e que permita realmente ir um bocadinho mais longe no diagnóstico. Eu sou muito conservadora na abordagem clínica em consulta, o animal não sai da sua transportadora até eu esclarecer totalmente a história clínica. Eu pergunto o motivo com que está, claro. Eu sou um bocadinho privilegiada a partir do momento em que digo recebo maioritariamente a consulta de referência. Muitos destes gatos já estão um pouco escrutinados, mas fiz muita consulta de primeira opinião e a abordagem também, com o tempo e com a curva de aprendizagem, moveu-se muito nesse sentido. Eu retiro o máximo de informação clínica antes do animal ser abordado e exploro bastante a história, há quanto tempo aconteceu, desde quanto é que acha que tem isto, e o que é que viu, e há quanto tempo é que acha que ele tem mau hálito, porque é que acha que ele está a sangrar assim, mas acha mesmo que ele tem dificuldade a comer. Esse tipo de perguntas eu exploro-as bastante, porque muitas vezes a nossa familiaridade com a entrevista e
com a entrevista para os cuidados da boca também aprende-se. Gatos que a pessoa pergunta, mas acha que tem dor? E a pessoa acha. Porquê é que acha que o animal tem dor? Porque ele não gosta de comer. Isso não é necessário, ele não tem fome. Isso não me diz necessariamente que o animal tem dor oral. O animal não come, não quer comer, mas ele tenta comer, é uma coisa diferente. Mas há alguns sinais que se nota, por exemplo, aqueles tiques que eles desenvolvem quando acertam no sítio e mudam a orientação da boca. O animal ter vontade de comer, vai ao prato a comer e depois para. Exatamente. É um tipo de comportamento relativamente ao alimento. O animal desinteressado, que por simplesmente não mostra interesse pela comida, não é um animal que sofre da boca, não é? Normalmente ele tem outra comorbilidade qualquer e faz as pessoas às vezes irem à procura. Eles não têm inibição do apetite. Exatamente, claro, portanto eles vão à procura, têm fome, chegam lá, estão em sofrimento. Às vezes clientes descrevem que eles ficam muito tempo à espera e depois de repente ganham coragem, comem e depois gritam, vocalizam, por aí fora. Também há outros comportamentos mais subtis, como por exemplo não se lavarem, acumularem a saliva nos cantos da boca, onde ficam até pigmentados, ficam assim negros, e são sinais muito, muito tenues, onde as pessoas não identificam como dor, e às vezes vêm referidos de outro colega, e o animal já tinha esse comportamento de dor. Isso podia ser visto logo na consulta, porque o animal vai à consulta para fazer uma vacina, e tem os cantos da boca negros. Vamos ver o que é que se passa com este gato. É um primeiro sinal. Vamos abrir a boca. E se abrirmos a boca por rotina, se calhar conseguimos fazer o diagnóstico precoce. Se calhar poderá ser chave na gengivostomatite. Porque quando nós estamos aqui já na esfera da referência, nós encontramos já numa cronicidade extremamente avançada e quando falamos em não gostamos de extrair os dentes, claro que não, nós também não gostamos de extrair. Também. Depois dessa abordagem, portanto, vamos abordar o gato. Então, se ele não deixar vir a boca... Sim. Vamos abordá-lo agora no exame clínico. O exame clínico é feito com muita cautela. Faço primeiro o exame clínico como se fosse uma abordagem pré-anestésica, para saber se o animal tem boas condições. E se ele não permitir ver a boca, porque é possível explorar no animal com dor, com recurso a algumas técnicas, conseguir observá-la minimamente. Deixar sempre a boca para o final, porque se eu deixar logo o animal em angústia, ele não vai deixar fazer a observação, e aí fico logo com a janela de perceber se eu posso anestesiar ou não, ou pelo menos sedar. Podemos fazer ainda uma manobra, se temos fortes suspeitas que o animal vai porque tem dor, administrar um agente, um facilitador químico, que é a gabapentina, que ajuda muito na consulta, deixa o animal mais tranquilo e permite-nos, porque também tem algumas propriedades sedativas, permite-nos fazer um exame mais adequado, levantar o lábio com um cotonete, usar luvas para não tocar com as mãos, porque as mãos também são abrasivas e doem, e não abrir a boca extensamente do animal é meio caminho andado para fazermos uma abordagem inicial. Se depois quisermos fazer uma abordagem assertiva, ela normalmente é combinada. Se o animal já vem em jejum e eu considero que ele cumpre aqueles requisitos básicos que me permita anestesiar ou sedar em segurança, eu não me, como é que é dizer? Coibo. Eu não me limito em usar um sedativo para fazer e completar o meu exame clínico, porque pode ser crítico para conseguir completá-lo. Então, conseguimos olhar para a boca, vemos aquela inflamação toda, os arcos latinos em ferida. O que é que vamos dizer a este dono? Qual é que é o plano agora? Pronto. Muito importante é, quando fazemos o exame clínico, tentar perceber se isto de facto é uma estomatite crónica. Um dos sinais clínicos, não digo que são patognomónicos, porque é uma palavra muito, muito forte, mas é muito característico que o animal tem inflamação orofaríngea, a chamada dos arcos glossopalatinos, onde vemos uma inflamação muito caudal. Os especialistas não são totalmente de acordo relativamente à classificação do tipo de lesão, mas é uma estomatite caudal. Alguns me chamam mucosite caudal, ou me chamam gengivostomatite caudal. Independentemente do termo, temos de ter aquelas zonas ali muito avermelhas naquela região. Depois, é só porque muitas vezes, e eu não sabia, estende-se para a esofagite. Exatamente. Há alguns artigos. Nós temos a ideia que para ali, mas não, muitas vezes é continua. uma orofaringite já, porque todo o epitélio orofaríngeo também pode ficar afetada, e há um estudo que avalia que eles até podem ter algum nível de esofagite. Por isso é que eles também têm algum vómito associado, provavelmente porque eles também têm ali uma certa inflamação. Pronto. Depois, observando esses sinais mais característicos, novamente, eu posso ter um gato com gengivite e periodontite, e recebemos muitos casos referidos como gengivostomatite e o animal tem uma desbiose porque tem uma doença periodontal avançada.
não é uma gengivostomatite. As coisas para nós tornam-se muito mais fáceis. Também há uma juvenis, não é? Claro, também juvenis, são casos de gatos que nos aparecem com 1 ano de idade, que têm gengivite, e às vezes podem ter gengivite proliferativa, que é a tal hiperplasia gengival, e eles têm gengivite juvenil. O que é a gengivite juvenil? É uma doença autolimitante, apenas na gengiva, não passa a linha mucogengival, que é aquela linha limite a partir do qual nós conseguimos dizer se é uma estomatite, por exemplo, linha da boca, soalho bucal, língua e palato, e esses animais têm esse processo até mais ou menos 1 ano e meio de idade e pode estar associado a vários fatores. Nós até temos acumulado alguma evidência que tencionamos publicar sobre esses processos, onde nós fazemos uma abordagem muito conservadora, mas que implica também a anestesia, que é, nós fazemos tratamentos periodontais, gengivectomias e estimulamos o cliente para escovar os dentes, porque se escovar os dentes o processo de facto fica autolimitante e desaparece. Mas os gatos não acham piada. Pois um gato não. com dor na boca não acha piada nenhuma. Mas se nós conseguirmos fazer uma boa gestão disso, temos casos realmente totalmente controlados com a escovagem. É uma questão de nós acompanharmos o cliente, porque não é fácil. Explicamos que numa criança este tipo de processo é gerido com escovagem, não é com colutórios, é com escovagem. Temos de usar cerdas suaves, temos de usar a nossa destreza e a curva de aprendizagem. Portanto, há aqui uma série, nem todos os gatos dá para fazer isto. Estamos a falar de um animal, não estamos a falar de uma pessoa onde a gente consiga explicar, olha, tens de ficar quietinho, isto custa-te, mas vai melhorar. Pronto, portanto, usamos aqui algum controle farmacológico para conseguirmos melhorar a fase inicial e depois mantê-la com processo de escovagem e aplicação de temos aqui 3 diagnósticos diferenciais. Exatamente. A periodontal, a gengivostomatite e a juvenil. A gengivite juvenil. Há depois outros processos inflamatórios que podem entrar aqui, que no gato são um bocado raros. Podemos ter imunossupressão, ou seja, eu posso ter imunossupressões primárias em gatos que nos aparecem com a gengivostomatite e o que eles têm é imunossupressão primária. Por exemplo, podem ter uma carência em imunoglobulinas A, podem ter uma leucopenia ou linfopenia congénita e isso até pode estar relacionado com algum retrovírus que nem sequer tenha sido diagnosticado, porque há FeLV que pode ficar na medula e nem sequer ser diagnosticável no sangue. Mas imunodeficiências primárias são também doenças que nos aparecem como gengivostomatite e não são. O que é o típico da gengivostomatite? É um animal, na sua fase adulta, que vive num contexto de gato de grupo e que nos aparece com 3, 4 anos com uma estomatite ulceroproliferativa muito significativa. Esse é a típica gengivostomatite e eu diria que é a verdadeira gengivostomatite. E o diagnóstico limita-se a um diagnóstico clínico ou faz biópsias? Acaba por ser... Tem de se fazer. Então, o diagnóstico tem de ser feito, como é uma doença multifatorial, com várias análises de alguns vírus que eu já referi, inclusive a recorrer a zaragatoas para testar calicivírus é relevante. Então, ainda FeLV, calicivírus, porque eu sei que o calicivírus é ubiquitário, é verdade, mas se eu tiver um animal com ulcerações linguais muito extensas, é possível que este calicivírus esteja numa fase de infecção aguda e eu traga benefício de tentar estudar alguma possibilidade de algum tratamento antivírico. Okay. E por isso, se calhar pode ser importante equacionar, por exemplo, administrarmos o único antivírico que temos no mercado, que é o Viroagen, ainda que não tenhamos nenhum antivírico específico para o calicivírus. Podemos falar que algumas coisas a serem estudadas para esse aspecto, que podem ter resultado hipotético sobre isso, mas tem de se reunir evidência antes de começar a experimentar. E nós, veterinários, temos essa particularidade de nos experimentarmos muitas coisas ainda não existindo evidência. E às vezes estragamos fármacos que podiam ser muito bons, mas porque foram usados de forma menos adequada, porque não é resposta para tudo. Pronto. Se calhar, antes de falarmos de tratamento, continuando, análises bioquímicas e hematológicas. Eu posso ter um animal com uma imunossupressão. Isso é fundamental perceber. Animais com outras comorbilidades. Se o animal tiver uma infecção sistémica, uma parasitose sistémica, o animal está imunossuprimido. Tentar perceber esse cenário. Bioquímicas. Estes animais têm um perfil de proteínas muito particular, eles têm uma gamapatia policlonal muito característica e isto tem a ver com a estimulação dos linfócitos T. Então, isto é um distúrbio que vai outra vez ao encontro daquilo que os colegas viram
naquela publicação que fizeram sobre os perfis genéticos destes indivíduos. Estes indivíduos têm um perfil genético que ativa muito mais a cascata inflamatória e, em particular, os linfócitos T. Os linfócitos T são agentes de citotoxicidade, ou basicamente matam células, e eles são atraídos por linfócitos B, que produzem anticorpos. Então, o que acontece é que tem de haver um agente infeccioso naquele substrato celular, que pode já não existir, até poderá já ter sido debilitado, mas está a ser interpretado pelo sistema imunológico como o tal gatilho para desenvolver essa reação inflamatória. A resposta será reduzir a reação linfocitária T. Mas isso já sabemos, não precisamos de ser grandes cientistas, vem da década de 90, tratar chegados com córticos, eles melhoram. É verdade. Só que não se conseguiu compreender, e que tem-se vindo agora a implementar, é que os córticos funcionam até determinado ponto, mas eles não conseguem suprimir esses linfócitos eternamente. E depois vamos ter as consequências da terapêutica. É uma abordagem típica de começar-se logo com córtico. Eu até tenho uma pergunta aqui mais à frente sobre isso, que é a mistura do córtico e do convénia, que era uma coisa que me dá... Queria só terminar com o seguinte, a questão da biópsia, porque a biópsia é fundamental para tentar compreender o cenário em termos de gravidade e de perfil. Então vais fazer em 2 passos, ou seja, fazes um primeiro procedimento para biópsias, argatoas, etc. De raio-x, porque eu já posso ter uma doença mais avançada, com dentes já com reabsorção dentária, onde eles aí só vão perpetuar a reação inflamatória e posso até fazer alguma incursão terapêutica no sentido de algumas extrações, antes de fazer realmente uma estratégia mais radical. Então, há um primeiro procedimento para diagnóstico e estadiamento, segundo exatamente, e depois, então, confirmamos que é uma gengivostomatite. Claro. O que é que vais propor? Classificamos-la quanto ao grau de gravidade. Por exemplo, uma das escalas que nós usamos é a escala de índice de atividade de doença, que é a escala SEDAI, e nós utilizamos por rotina, porque é uma escala de 30 pontos, que é usada, por exemplo, para artrite reumatoide, para várias doenças multifatoriais, onde nós não temos uma cura para ela, mas vamos implementando diversas abordagens e vamos modificando essa escala. Como é longitudinal, exatamente, dá para ir ver a progressão. E vamos vendo a progressão. Encaixamos o animal nesse perfil e tentamos identificar o que eu chamaria de biótipo. Se calhar nunca ainda não tive, enfim, coragem talvez de pôr isto em termos de escrita científica, mas se calhar temos animais com determinados biótipos, são perfis clínicos que têm de ser identificados antes de tomarmos uma decisão terapêutica ou não. Nós gostamos de colocar coisas em caixinhas. Exatamente. Ajuda-nos na nossa forma de pensar. Como é que tu tens esta conversa? Porque eu tenho, daqui a 30 ou 40 anos, eu acho que vão olhar para nós como nós olhamos no tempo da peste, em que se lançavam os bolos com ferros. E vai haver mudanças. Como é que nós comunicamos a um dono de uma forma incisiva, mas com compaixão, claro. Neste momento é esta doença que tem e o melhor que nós temos para oferecer é isso mesmo que eu digo. É a remoção total dos dentes. Extração dos dentes, infelizmente. Bem, então se calhar começaria por dizer o seguinte, sem dúvida, apesar da doença ser uma doença... assumindo que concordamos que o diagnóstico é gengivostomatite e que tem que sempre passar por cirurgia, claro. Não é? Porque é o que oferece melhor prognóstico neste momento. Ainda assim, infelizmente. Sem dúvida, depois de identificar realmente que de facto é a gengivostomatite, o que eu tenho a dizer é que infelizmente tenho que confrontar o cliente para um cenário realmente de uma doença que eu não vou ter a cura para aquele caso. E então eu começo por dizer justamente isso. Nós temos aqui realmente todos os sinais que indicam que se trata deste cenário. Infelizmente, os tratamentos que temos para oferecer são limitados e é possível que eu não consiga a cura do seu animal. Dentro das opções terapêuticas possíveis, há algumas farmacológicas, novamente, o tratamento com córticos é uma possibilidade, mas não pode ser a longo prazo e acaba por deixar consequências clínicas no indivíduo, principalmente se eu tiver de fazer cursos a longo prazo. E então, o que eu tenho a oferecer em termos clínicos e que possam ser mais eficazes, e agora começo a dar estatísticas. O que nós sabemos é que as extrações dentárias controlam os sinais clínicos, não desaparece a inflamação, atenção. Controlam os sinais clínicos em 70% dos casos, porque inicialmente há uma publicação da década de 90 que fala, em 97 em particular, fala de 80% de remissão. E há 20% de casos refratários. E nós fomos fazendo, e temos publicações nossas também, que isso não é bem assim.
os curados mesmo, e provavelmente esses curados não eram gengivostomatites. Um terço. Um terço. Eu lembro-me quando vi a tua apresentação há uns anos, decorei. É um terço, um terço, um terço. É isso Um terço responde muito bem, um terço mais ou menos, um terço não Exatamente. responde. Eu se lembro que não era bem estes, mas era sensivelmente Ou seja, isso. se formos otimistas, podemos oferecer 60 e tal %, 70, que se muito, de resposta. Nesses que verdadeiramente estão curados, aconteceu um evento que ainda hoje não conseguimos identificar, que os levou à cura, assumindo que nós acertámos no diagnóstico. Podemos ainda assumir que nós não acertámos no diagnóstico e o animal não tinha gengivostomatite e tinha um daqueles outros doenças. Mas esse evento é a vossa extração. Correto. Resolveu-se com a extração. E aí, esses animais, nós não sabemos, estão naquele grupo, correto? Mas há outros, de facto, que tinham gengivostomatite. E eu tenho vários casos que nós vamos fazendo revisões. São animais que deixou de existir o estímulo externo. Muitas vezes são animais que eram gengivostomatites crónicas refratárias, extraímos os dentes, medicámos com 30 por uma linha, pegámos neste gato e pusemos sozinho dentro de uma casa e ao final do ano o gato está curado. E o que é que lhe aconteceu? Por isso simplesmente mudámos o gato do cenário. Isto vai de acordo às publicações feitas, no sentido que os gatos com estimulação viral desenvolvem mais gengivostomatite, porque efetivamente isso aconteceu. Temos ainda alguns gatos que não conseguimos eliminá-los totalmente do cenário, temos menos gatos, e esses gatos ainda desenvolvem estados crónicos, e eu tenho alguns gatos que são os crónicos, aqueles verdadeiramente refratários, onde ainda precisam de algum apoio. Ainda assim, a extração dentária, que é isso que eu comunico com os clientes, oferece uma solução paliativa, que oferece algum conforto a uma doença que é realmente altamente debilitante. E se eu não tenho mais nada a oferecer, se posso pelo menos oferecer conforto, é isso que eu ainda vou argumentar. É bastante importante. E como é que tu decides? Fazes sempre extrações totais? Não há evidência entre diferenças entre totais e parciais. É uma decisão claramente clínica. Em alguns animais, nós vemos o desenvolvimento de uma estomatite para além da zona dos caninos, onde no próprio contacto da mucosa com o dente canino eu tenho ulcerações adicionais. Nesses indivíduos, muito provavelmente, existe uma certa disbiose. E como não há evidência em extrair total ou parcial, eu coloco outros fatores que pesam na minha decisão. Perguntas, por exemplo, o gato vive com outros gatos. A extração dos caninos pode impactar a hierarquia de vida com os outros animais. Então eu digo, como não há diferenças, se isto pode ter impacto no que é a hierarquia social deste gato, neste seio familiar, então se calhar vamos fazer isto faseado, vamos fazer de um lado ao outro. Mesmo assim, nós avaliamos extrações parciais, extrações faseadas e extrações totais e também não há diferença alguma. E também vimos em gatos que são seropositivos com FIV, e que têm gengivostomatite, porque não eram imunossuprimidos, e que fizemos avaliações em que diziam, ok, mas os FIV estão melhores. Não, a resposta é exatamente a mesma. Portanto, eles serem só seropositivos também não nos altera o prognóstico. Eventualmente, se for encarada uma doença como por si só um distúrbio linfocitário por resposta ao antivírico, provavelmente o tratamento vai passar por um tratamento antivírico mais eficaz, no sentido de debelar todos os epitopos que possam ainda estar lá. Tem de ser cirúrgico, eventualmente removendo as lesões hiperplásicas que acontecem nos perfis mais proliferativos e um desenho do anticorpo monoclonal ou algo de uma terapêutica mais dirigida para aquele agente. Em termos de recuperação, dirias que eles recuperam bem? Quanto tempo esperas para reavaliar estes doentes e começar a ter algumas conclusões? Pronto, a publicação aí não é minha, é de uns colegas que publicam isto em meados de 2017 e que dizem o seguinte: 67% dos gatos no pós-cirúrgico precisam de apoio farmacológico num período até 90 dias. Analgesia ou outro tratamento, que alguns deles incluíram antibiótico. Eu tenho alguma argumentação relativamente à utilização ou não de antibiótico, porque o antibiótico verdadeiramente não resolve a gengivostomatite, mas alguns antibióticos podem atenuar a gengivostomatite pelo seu efeito imunomodulador. Como eu estava a dizer, eu já vi imensos casos que levam o cocktail de Epomedrol com vénia. E eu compreendo como é que se chega aí. É um gato que está cheio de dor, efetivamente
dá-se aquilo e eles ficam melhores, é um péssimo gato para dar administrações orais e eu compreendo a tentação de dar-lhe 2 injeções E uma está vez por pelo mês, menos durante e está a um andar. mês. O que é que tu tens a dizer sobre esta abordagem aguda? Se faz algum sentido esta primeira abordagem? O que eu acho que o convênio nunca faz muito sentido, mas pronto. Não. Sem cultura nunca faz muito sentido. Como é possível tentar geri-los? Recomendarias tentar geri-los a longo prazo neste modelo? Então, a evidência diz-nos que os antibióticos não atuam de forma eficaz em biofilmes. Portanto, quando temos placa bacteriana, não há nenhum antibiótico que atenue isso. A melhor forma de tratar a placa bacteriana é com escovagens, que é remover a placa bacteriana e eu até pelo menos aplicar géis ou agentes tópicos que possam reduzir essa carga. O que acontece na gengivostomatite é que o animal tem muita dor, não é? Pronto. A tentativa que o colega faz em dar também o antibiótico é tentar abordar essa questão da desbiose do biofilme, mas dependendo do tipo de antibiótico, essa desbiose pode ficar agravada e por isso é que o dar corticoide até pode-me fazer mais sentido do que dar o corticoide com um antibiótico como um convênio, onde não se vai dirigir às bactérias que lá estão e por isso simplesmente vai matar algumas e pode dar uma sensação que funcionou. E é uma cefa de terceira geração. Exato. E é uma ferramenta poupar. poderosíssima que poderia ser usada para cenários muito mais úteis. O que é que eu acho? Acho que eventualmente o corticoide pode ter utilidade. Não vejo utilidade em utilizar corticoides de longa ação, porque dar um corticoide de curta ação permite-nos logo começar uma terapêutica mais sustentada ao longo do tempo, que já se provou que é muito mais eficaz, porque a curva farmacocinética dos agentes retardados alarga-se no tempo, mas não se alarga assim tanto no tempo. O que nós vemos é um pico brutal e depois uma redução abrupta. E então o que nós queremos no maneio da inflamação é uma aplicação sustentada numa dose baixa. Portanto, é muito mais útil aplicarmos um córtico injetável de curta ação e depois um córtico oral, porque o animal já permite administração oral, durante um período muito mais sustentado. Mas quando dizes uma primeira administração de curta duração, estás a falar o quê? Dexa de 48 horas? Exatamente. Okay. Quando eu tenho agudizações, não me desinibo de administrar um corticoide para ajudar aquele animal. E depois isto não te limita um pouco as opções cirúrgicas se os tens em corticoterapia crónica? Não necessariamente. Não tens medo de que quando vais para a cirurgia... Não. Então, só há alterações verdadeiramente impactantes no que aquilo que é a cicatrização, que é a principal preocupação nos tecidos, em doses altas. Ou seja, tinha de estar a administrar doses imunossupressoras de um corticoide para eu ter atrasos na cicatrização. Que animais é que vão ter atrasos na cicatrização? Os animais com distúrbios imunológicos, ou seja, um gato vivo com cargas virais altas. Vou ter problemas de cicatrização num animal, por exemplo, diabético, pode acontecer. E eventualmente num animal a fazer corticoides em alta dose. Não é o caso da gengivostomatite. Eu vou dar o corticoide em doses anti-inflamatórias. Portanto, isso a mim não me inibe de todo. Acho que há lugar ainda para os anti-inflamatórios não esteroides, que é algo que nos esquecemos um bocado, e dentro do espectro de antibióticos a selecionar. Cefa está completamente fora de questão. Há ainda algumas publicações mais antigas que argumentam a utilização de uma cefa e até de uma quinolona para controle de doenças orais. Está completamente ultrapassado. Vamos baixar um bocadinho a hierarquia da utilização de antibióticos. Vamos para uma clindamicina e vamos para uma doxiciclina, que tem a vantagem de ser imunomoduladora, e que posso dizer que há uma publicação muito recente, ainda que a evidência não seja muito alta, de uma mistura com um antivírico, uma doxiciclina e um anti-inflamatório não esteroide para abordar a gengivostomatite crónica refratária. Ou seja, eliminando os cenários, lá está, perpetuantes. Então isso é um bom ponto, um novo ponto de partida. Retirámos os dentes, respondeu bem, ótimo, não respondeu. Vamos tratar. Anti-inflamatórios? Sim, anti-inflamatórios. Vamos escolher. Então, dependendo do cenário, lá está, do perfil do animal, porque há animais que têm perfis muito mais exacerbados. Se eu tiver um animal em que a inflamação está moderada ou ligeira e o animal está assintomático, ou seja, está a ganhar peso, está a recuperar, eu esperaria
e não o medicava muito. Tentaria optar por terapêuticas um bocadinho mais tópicas, se o gato o permitir, porque podem ajudar nos processos de cicatrização e de equilíbrio. Porque qualquer tipo de fármaco que possamos dar num animal que já está provado, porque há publicações nesse sentido, que estes animais têm uma certa disbiose e, como tal, é um argumento contra a utilização de antibióticos nestes animais, os anti-inflamatórios vão servir dois propósitos. Um, reduzir a inflamação e outro também gerir a dor. Aí o anti-inflamatório não esteroide é aquele que vence, porque o corticoide não tem tantas propriedades analgésicas. Efeito a longo prazo. Mas se eu tiver um perfil muito mais forte inflamatório, a inflamação é mais forte, então eu vou dar o corticoide. Se eu tiver um perfil inflamatório onde a dor realmente aqui também me interessa controlar, eu vou fazer um anti-inflamatório não esteroide. E eu gosto de todos os fármacos, acho que os fármacos são muito importantes para serem usados com moderação, mas em todos os cenários. Portanto, não há fármacos proibidos aqui e também podemos equacionar outros. Se o perfil do animal é claramente inflamatório, onde o animal está isolado, não há tal estimulação antigénica, vamos tentar um imunossupressor, porque não? E vamos passar por uma ciclosporina. Tentar estudar muito bem o perfil inflamatório desse animal novamente. E qual tentar é que é o critério? Quando é que tu decides, vou começar a imunomodulação? Pronto, a imunomodulação tem de ser escolhida caso a caso, porque ainda há uma variabilidade muito grande do próprio fármaco, ou seja, a ciclosporina também não atua de forma igual em todos os indivíduos, porque a absorção é variável. Então o que temos de perceber é animais que não têm retrovírus ativos, portanto nós não vamos tratar um gato com ciclosporina com cargas virais altas, nem felvos progressivos, porque só vou precipitar os eventos da doença retroviral. Vou ver se o animal não tem nenhuma doença sistémica concomitante, nomeadamente toxoplasmose, vou tratá-lo antes, hemobartonelas, anaplasmas, essas histórias. Não há nada disso, é um animal que tem hemogramas normais, bioquímicas normais. Vamos fazer a ciclosporina, vamos ver a resposta, vamos balancear a ciclosporina a um ponto onde apenas nos faça ao propósito a ciclosporina e não estarmos a jogar com doses muito altas. Fazes esse balanço clínico ou vais fazendo doseamentos? Então, é isso. Não há muita evidência que o doseamento diga que seja proporcional à resposta terapêutica. A resposta terapêutica é clínica. No entanto, o doseamento serve-nos para dizer se o gato está a absorver o fármaco. E que, em alguns casos, isso não acontece. Ou seja, gatos que não respondem à ciclosporina é porque provavelmente não estão a absorver a ciclosporina. Quando funciona, tu mantens ad eterno? Por acaso, não há uma administração ad eterno. Alguns gatos, e muitos até bastantes, acabam por não precisar mais da ciclosporina. Estabiliza-se a doença e o processo acalma. Tenho alguns crónicos que de facto continuam com uma ciclosporina, mas numa dose muito baixinha. Okay. Falaste também da terapêutica local. O que é que usas como terapêutica local? Pronto, há agentes tópicos que podem ajudar, nomeadamente cicatrizantes, por exemplo, não vou dizer marcas, está bem, mas há alguns géis tópicos que têm propriedades não antissépticas, apenas cicatrizantes ou anti-inflamatórias, podem ajudar. Algumas substâncias têm como aditivos o palmidrol, a lactoferrina, o CBD, que nós fizemos um ensaio que até tem algum interesse, ainda que a palatabilidade seja baixa. Nós vimos algum benefício enquanto terapia adjuvante destes compostos, ou até o próprio ozono enquanto suplemento na aplicação tópica pelas suas propriedades antissépticas. Continuo a dizer que é um adjuvante, ou seja, isto não trata realmente o problema, mas pode melhorar o conforto. A mesma coisa com suplementos, já vimos casos de clientes que procuram múltiplas ajudas e vão procurar suplementos vários. Eu tento dizer, é que escolham suplementos que possam ajudar na imunidade, talvez, algumas dietas mais do foro hipoalergénico, porque reduzir a resposta inflamatória pode ser benéfica, mas a evidência, como os próprios, por exemplo, os aminoácidos, os ômega 3, os ômega 6, não têm propriedades anti-inflamatórias, é verdade, mas não são significativas. Não são assim tão significativas. Okay, a pessoa pode querer testar, mas não há muita evidência. Nós realmente construímos alguma evidência com o CBD, de facto há algum benefício, tem de ser dado em doses terapêuticas e o CBD neste momento está aprovado apenas como um suplemento oral, o que significa que não se sabe que dose é que estão a dar, está-se a dar um extrato
de óleo de CBD, onde não se sabe verdadeiramente quantos miligramas de CBD é que há, e neste momento a nossa política está-se a virar, em termos de investigação, virar mais para substâncias farmacológicas contendo CBD, numa dose que possa ser administrada como um fármaco, porque tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, e começar a apostar, dependendo obviamente do tal biótipo que eu falei de animais, de desenvolver terapêuticas mais antivíricas ou mais anti-inflamatórias. Duas coisas também li na literatura. Uma delas, já há muitos anos que ouço, ouvi falar, mas nunca vi usar, nem sei como é que se usa, é a questão de usar o interferão e de usar as células pluripotentes. Pronto. Nós usamos Tens trabalhado com isso? Sim, como é que isso nós funciona? usamos o interferão com muita regularidade, mas não é tanta regularidade como se possa pensar. O interferão é um antivírico, portanto, basicamente é uma citocina antivírica para a resposta aguda. Portanto, ela só funciona se eu tiver uma certa agudização de um processo viral qualquer. Portanto, ela faz sentido sempre que eu tenho um gato que eu tenho fortes suspeitas que aquele quadro inflamatório se deva, por exemplo, a infecção aguda de calicivírus ou uma reagudização de um processo crónico que ele tem. No caso dos gatos com FIV ou FeLV, que tem uma agudização com aumento de cargas virais, e agora recentemente tive um caso, que era uma gata FIV e que estava em fase aguda da doença, com 10 elevado a 7 cargas virais, de partículas virais. Então, neste caso, como eu não tenho mais nenhum antivírico para dar para o retrovírus, faz sentido administrar o interferão como fármaco, que eu não tenho outra opção, não é? Pronto. No caso das células estaminais, eles são ativadores dos linfócitos T, ainda que possa ser interessante a sua aplicação, o seu efeito é bastante fugaz, o que é que faz com que seja uma terapêutica demasiado cara para os efeitos fugazes que vai dar. Eu nem percebi muito bem como é que se arranja, porque segundo eu percebi, são células que são isoladas da própria gordura do doente. Sim, mas podem fazer duas formas, podem fazer as autólogas e as Heterólogas, não, esperem lá, halogénicas, autólogas e halogénicas. As halogénicas basicamente são do gato, mas são de outros gatos. Okay. Já estão pré-fabricadas e nós compramos e administramos àquele animal. E vê. Exatamente. Que também eu não sabia que era assim que aquilo tem alguns riscos, nomeadamente da resposta anafilática, porque nós estamos a administrar células e a suspensão não pode estar agregada, ou seja, tem de parecer bastante homogénea. E o que dá-nos assim assusta-me um bocado, porque eu lembro-me de ter recebido uma substância, agora já está um bocadinho mais fácil, mas receber a substância e que estava particulada, e eu fiquei assim um bocadinho assustada, telefonei para o laboratório, ainda por cima porque é uma substância que é bastante cara, e que lá está. Caro, estamos a falar de que valores? 600 euros, uma terapêutica, uma administração. E quantas administrações é que... Como é que é só uma? Comprar outra vez. Agora, a terapêutica promete resposta até bastante útil, mas se forem ver a publicação das células estaminais autólogas e as halogénicas que eles também fizeram, foi um grupo americano, Davis, nas publicações e na estatística, porque é muito fácil dizer que na estatística quase que se pode mentir, porque a gente pode dizer o que quer que a estatística... Pode espremer os números para dizer aquilo que nós queremos. Mas em boa verdade eles tiveram a mesma resposta que teve o mesmo grupo, ou até inferior. O mesmo grupo que faz uma publicação em 2013 e diz que a ciclosporina tem uma remissão de 70% e eles têm 30% de remissão, quer dizer, mas dizem que tem 70% de melhoria. Pois, mas já as trações fazem 70% de melhoria. Portanto, eu tenho muita dúvida se de facto, comparando em termos de balanço, de peso, quanto é que custa esta substância e o que é que traz de benefício, tenho algumas dúvidas. Se tivesse um armário onde isto está completamente à mão e me for barato, por que não tentar? Já tive alguns clientes onde se tenta isto, porque ficamos desesperados, mas na minha mão é o que eu posso dizer. Há diversas linhas que nós vamos progredir, nós vamos progredindo à medida que vamos escalando, é isso mesmo. E isso leva-nos à última pergunta, à penúltima pergunta, que é, também eu não sou fã de terapias alternativas, mas também já vi algumas coisas como implantes de ouro e acupuntura a serem feitos. E o que eu costumo dizer a estes clientes é, eu não me importo que faça, desde que não esteja a abdicar de outras coisas. Uma terapêutica mais standard. Exatamente. Tens alguma experiência com isso? Tens alguma fé nesses O que é que eu te posso dizer? Portanto, a acupuntura é uma prática validada, que é adjuvante terapêutica, na dor, ok? Mas a acupuntura, estamos a falar, não é desses implantes de dor, estamos a falar
de aplicar umas agulhas para aliviar determinados mecanismos neuronais que possam favorecer um melhor conforto. Não nego a utilidade desse tipo de prática, porque pode ser um adjuvante interessante. Novamente, e tens toda a razão, não elimina a necessidade de tratar nuclearmente aquilo que é a doença. No que diz respeito aos implantes de ouro, o que diz a ciência, o que está estudado, é que a nanopartícula, portanto, não é a molécula, sim, a molécula, o ouro elementar, na sua forma elementar, se for fagocitada pelos macrófagos, reduz a sua atividade. Isso é o princípio por trás desta trend. Adoro a palavra, porque os machis gostam muito de usar essa palavra trend. O que é que aconteceu? Há um desenvolvimento de algumas nanossubstâncias, portanto, compostos que têm neste caso um isótopo 198AU, e esse isótopo tem propriedades imunossupressoras e foram administrados em alguns cenários, nomeadamente na artrite reumatoide, doenças autoimunes, em que administra-se essa substância, que é uma nanopartícula, não é uma macrosubstância, não é um líquido, é um líquido, mas a substância é microscópica, é uma nanopartícula que pode ser fagocitada, ok? O que acontece? Isso na prática. Pronto, o que é que eu vejo? Eu vejo animais nos surgem na clínica com substâncias radioopacas, com uma dimensão de milímetros, que são de ouro e que são relatadas como uma terapêutica de implantes de ouro. Ora, não existe nenhuma publicação com evidência em termos de histopatologia e confirmação de resultados. Há uma publicação que fala sobre melhoria da dor em implantes de ouro, é onde o único observador daquela publicação é o único investigador. Portanto, não há viagem nenhuma. Mais ninguém publica sobre o assunto. Eu tenho muitas reservas sobre a utilização e essas práticas. E o que é que eu vejo na minha prática? Eu recebo muitos casos refratários, ok? E recebo casos refratários com esses implantes. E eu tenho vários casos onde tenho gengivites ulceroproliferativas graves com reações piogranulomatosas à volta dessas substâncias. Ou seja, onde eu tenho de ir pescar, literalmente pescar cirurgicamente estes implantes, porque à volta desses implantes estão autênticos granulomas inflamatórios. E eu pergunto-me onde é que está a evidência de que isso traz benefício a estes animais quando eu vejo de facto o contrário. Até tenho, curiosamente, 3 casos reunidos, onde temos histopatologia, onde até queríamos reunir um conjunto de casos para publicar realmente reações piogranulomatosas secundárias a este tipo de substância, que é claramente iatrogénica, ou seja, houve alguém que administrou de propósito naquela localização. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de enrolar e gosto de ir um bocadinho ao... Não está. Portanto, em termos de fisiopatológicos e de funcionamento deste princípio, tem um nome. É crisioterapia. E a crisioterapia é usada com esse propósito, para baixar a inflamação. É a utilização do ouro. A utilização do ouro. Crisioterapia. Pronto. Crisioterapia. Mas, de facto, só nesses cenários, ou seja, foi utilizada com esse isótopo, nesses cenários de doenças autoimunes, e lá está. Se eu tiver uma substância de grandes dimensões, eu hei de ter naturalmente uma reação a corpo estranho. Isto é o que nós aprendemos dos comportamentos biológicos. Eu não estou a ver de que forma os macrófagos conseguem fagocitar uma substância daquela dimensão que se vê a olho nu. Portanto, eu não estou a perceber de que forma, não é? É que aquilo vai suprimir, por exemplo, uma resposta que é maioritariamente linfocitária T, onde só se me disserem que o ouro baixa a produção de anticorpos, o que não há plausibilidade biológica para esse tipo de mecanismo. Mas mesmo com essas dúvidas teóricas, quantas coisas na teoria funcionam bem, depois na prática não há evidência para elas. Não é? Ainda que em teoria se calhar podia ser interessante, eu nunca vi ninguém aplicar a crisioterapia enquanto agente nanopartícula, de facto na gengivostomatite. Eu
como acho que já disse, eu acho que ainda não estamos lá em termos terapêuticos, estamos a caminhar para tal, mas muito provavelmente tem a ver com a identificação destes perfis e a terapêutica baseada na resposta inflamatória. Lisa, foi uma ótima conversa. Apesar da preparação para o episódio, aprendi imensas coisas. Existe algum último ponto que queiras comunicar aos nossos colegas que estejam a ouvir sobre esta doença? Algo que achas que seja uma boa mensagem ou algo que nos tenha falhado nesta conversa? Eu acho que temos de comunicar melhor, comunicar bem e explicar que, enquanto na veterinária criou-se muito, isto na medicina humana já passou há muitos anos, nós temos de ter o nosso cuidador envolvido nos processos de decisão, temos de ter o nosso cuidador envolvido e motivado nos processos terapêuticos para termos esta pessoa connosco a ir exatamente para a direção que nós queremos. E, ao mesmo tempo, estarmos artilhados da evidência, o que é bastante difícil e eu sei que não é fácil, artilhados com evidência para conseguirmos construir realmente esta linha que nós queremos que aquele animal caminhe para darmos aquilo que a ciência tem melhor para oferecer. E eu acho que a isso ajuda muito comunicar bem e comunicar melhor. Eu acho que é mais aí. E foi um prazer ter-te aqui, que és uma ótima comunicadora. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima.